E olha, também em Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia está perto de fechar um acordo amplo de livre comércio com a Índia. Chegou a chamar o tratado de a mãe de todos os acordos. Durante discurso no Fórum Econômico Mundial, von der Leyen disse que o bloco está à beira de um acordo comercial histórico com a Índia, que poderia criar um mercado de cerca de 2 bilhões de pessoas. Ela afirmou que logo depois de Davos, vai viajar ao país para avançar nessas negociações. Inclusive, notícia completa, como você viu na tela, também está no sbtnews.com.br. E esse é assunto para o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, direto de Genebra, na Suíça. Renato, ótimo dia para você por aí. Esse é mais um exemplo, o acordo com a Índia da União Europeia, que mostra que os esforços europeus vão na contramão do tipo de política que vem sendo praticada por Donald Trump. Qual que é o tamanho do acordo para a gente ter uma noção também? Bem-vindo. Bom dia, Roberta, e bom dia a todos que nos acompanham. Olha, como a Ursula von der Leyen falou, é um acordo que será a mãe de todos os acordos. Além desse número que você falou, de 2 bilhões de pessoas, ainda estima-se que ele vai contemplar 25% de todo o PIB mundial. E como você falou, não dá para deixar de fora o contexto em que ele foi anunciado, que é ameaças contra a Groenlândia, de tomar a Groenlândia à força, feitas por Donald Trump, o anúncio das novas tarifas contra 6 países do bloco, além do Reino Unido e da Noruega, por declararem apoio e por participarem do exercício conjunto nos últimos dias na Groenlândia, que é um território autônomo dinamarquês. Então, é a União Europeia tentando diversificar suas alianças econômicas e também um pouco políticas em meio às ameaças de Donald Trump, em meio a esse cenário de incerteza tarifária e geopolítica. Lembrando que eles assinaram um acordo com o Mercosul no último sábado, que também já faz parte desse esforço, ganhou um impulso recente por causa das ameaças de Donald Trump, por isso dizem que a tramitação no Parlamento Europeu vai ser um pouco facilitada em relação a isso. Mas, olha, restam algumas dúvidas. A Índia é o mercado mais protecionista do mundo em termos de agricultura. Barra todo tipo de negociação relacionada a isso na Organização Mundial do Comércio. Claro que muitos apontam o dedo para ela e deixam de lado os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também barra as rodadas de negociações na OMC. Além disso, tem proximidade com a Rússia. A Rússia é condenada pela União Europeia por causa da guerra na Ucrânia. A Índia não deixou de comprar o petróleo russo, mas é um jogo de necessidade. A Índia ainda enfrenta a tarifa de 50% dos Estados Unidos e a Europa está enfrentando todo esse cenário que eu mencionei agora há pouco. Houve algum tipo de resistência por parte do bloco em relação a esse acordo com a Índia, como a gente acompanhou com o nosso aqui, né, o acordo com o Mercosul, Renato? Olha, ela falou as frases da Ursula von der Leyen, que a gente ainda tem muito trabalho, mas estamos perto de fechar. Olha, esse muito trabalho, eu acredito que seja muito trabalho mesmo para romper o protecionismo da Índia, para atender algumas demandas da União Europeia em relação a direitos humanos, em relação à relação com a Rússia, como eu falei agora há pouco. Uma das preocupações que Emmanuel Macron não vai ter é com a exportação de carne bovina, né? Isso ele pode estar seguro que isso não vai acontecer. Mas sim, existem preocupações, existem dificuldades. Então, esse acordo está sendo negociado desde 2007, é depois do início do acordo do Mercosul, mas vem enfrentando uma série de dificuldades pela frente. Mas é um caso de necessidade dos dois lados. A gente precisa lembrar também um fato recente, que foi o acordo fechado entre China e Canadá vizinho dos Estados Unidos. Mas por causa disso também, Canadá sofrendo o bullying de Donald Trump, que já chama o país como o 51º estado dos Estados Unidos, além da política tarifária. O Canadá foi lá com a China, que até pouco tempo atrás falava que era a maior ameaça para a segurança mundial, mas foi lá e fechou um acordo para aliviar tarifas sobre carros elétricos, e da mesma forma a China aliviou para alguns produtos, como o óleo de canola. É a necessidade que está jogando os países a fecharem acordos multilaterais. A gente está acompanhando com bastante atenção a agenda em Davos, né, Renato? Inclusive, hoje o presidente francês
fez um discurso no Fórum Econômico, estava usando até um óculos, né, meio diferente, parece que está com um problema ocular, fez críticas a Donald Trump. O que a gente fica de olho aí nos próximos dias nessas discussões? Podem surgir novos acordos, inclusive, em relação à União Europeia? Olha, Davos virou o fórum principal para pressionar Donald Trump. Como a gente já falou um pouquinho antes, agora Donald Trump, como você bem falou, agora Donald Trump pisa um pouquinho no freio, afirma que vai sentar para conversar com líderes europeus, mas o que se desenhava é um fórum com críticas a Donald Trump. A Ursula von der Leyen, ela própria já fez várias críticas, ela falou que esses choques de geopolíticas devem servir como oportunidade. Outra frase dela importante é que a gente deve reconhecer que essa mudança no cenário geopolítico ela é permanente e que a nostalgia não vai trazer a velha ordem de volta. Então, e tudo em referência a Donald Trump. E Macron, como você falou, que estava com uma infecção no olho, por isso que estava com aquele óculos, ele também fez várias críticas. Ele falou de estratégia de neocolonialismo que está em vigor, falou que o mundo cada vez mais está se distanciando do universo das leis. Então, tudo isso em um momento de grande apreensão, principalmente na Europa, por causa do caso da Groenlândia. E numa tentativa de mostrar força, união, para trazer Donald Trump à mesa. Vamos ver se isso vai acontecer. Amanhã está prevista a participação e a fala do Donald Trump, que é quando aconteceria essa reunião que está se falando. Renato, obrigada, viu, por mais essa sua participação. Sempre bom conversar contigo por aqui no Radar. Beijo para você.